Para mim, qual a maior vantagem de produzir a kombucha caseira? É uma interação social. Você está sempre falando sobre a kombucha, pensando sobre a kombucha. Quanto mais você consome, mais você se sente melhor, mais jovem, mais desinchado. Você começa a descobrir N implicações, porque um tá consumindo e te conta, olha, me fez bem por isso. O outro tá consumindo e fala, ah, não, para mim fez bem para aquilo. E aí você começa a perceber que sim, tua pele melhorou, tua disposição melhorou e o teu sistema imunológico está um pouco mais fortalecido para enfrentar tantas coisas que têm acontecido. Eu só posso dizer que só tenho vantagens desde o dia que eu conheci a kombucha e comecei a consumir, depois produzir e, no meu caso, eu produzo para várias pessoas próximas a mim e cada vez mais eu vejo os benefícios. E quanto mais eu ensino as pessoas a fazerem, mais feedbacks eu recebo das vantagens. Então é uma progressão geométrica, só multiplica. Muitas e infinitas bênçãos. Olá, tudo bem? Nós estamos no canal Kombuchazeira Ensina. Eu sou Mércia Ribeiro e nós falamos sobre a kombucha, o universo da kombucha e todas as possibilidades que essa bebida fermentada natural nos traz e o que é melhor, nós podemos fazer em casa e oferecer para nossa família. O assunto de hoje é contaminação. A contaminação e tipos de contaminação que podem acometer a nossa cultura. Eu diria que entre as alunas, uma das maiores dúvidas que se tem é a contaminação. Toda hora, diria quase todos os dias, tem alguém mandando fotos. Por quê? Porque começa uma má formação do Scooby, algo diferente, e isso assusta no primeiro momento. Por quê? Porque às vezes você vai perder, de repente, toda a sua produção, um lote inteiro, por uma falha que você cometeu ou por algo que está dentro da sua cozinha e trazendo essa contaminação. Se você conhece os tipos de contaminação e a origem dessas contaminações, facilita o processo de você, pelo menos, tentar evitar que isso aconteça. Porque você vai fazer toda a higienização dos utensílios que você vai usar, você vai fazer a sua higienização, vai fazer a higienização do ambiente onde você tem a sua kombucha, onde ela fica lá condicionada, a pia onde você utiliza e faz o momento que você está fazendo o trabalho da tua kombucha, então indicado para que naquele momento não tenha nenhum outro tipo de alimento que venha competir com a kombucha, pia limpa, bancada limpa da cozinha, mesmo você tendo uma cozinha pequena, não tem problema, mas que você prepare a área de trabalho quando você for fazer a sua kombucha. Para quê? Para que facilite a higienização daquele ambiente e aí você, munida dos utensílios que você precisa, também você higienizado, desde o vidro, as peneiras, a garrafa que você vai depois envasar, tudo isso vai evitar que a sua cultura seja contaminada por micro-organismos que nós não temos interesse que se desenvolvam. Porque é uma competição. Os nossos micro-organismos benéficos precisam estar favoráveis e que não tenham esses contaminantes que venham querer derrotar eles, né? Para quê? Para que a nossa cultura tenha um resultado bom. Mas quais são os tipos de contaminantes? O bolor é um tipo de contaminante que aparece muito nas nossas culturas. E um deles se chama penicilina notato. Ele é um bolor esverdeado e vem de algumas frutas, como por exemplo a laranja. A laranja tem às vezes esse mofo, quando ela começa a estragar, faz aquele mofinho azul, dá a impressão até de um pozinho, de um pelinho.
Tem o Aspergillus nicer, também é um outro tipo de bolor, mas esse é aquele esbranquiçado, que a gente vai ver na cebola, vai ver às vezes no alho, e aí ele faz também uma espécie de pó assim, e pode contaminar e ficar lá no nosso scooby, e pior, ir para o líquido. Então quando acontecer isso, infelizmente é descarte total do scooby, do líquido, de todas as partes. Tem que excluir, jogar tudo fora, porque não tem como salvar. Uma contaminação por bolor, ou as outras que nós vamos falar, não existe possibilidade de se salvar, tá? Então esse bolor esbranquiçado, quando você vê o bolor esbranquiçado também semelhante a um mofinho de pão, a esse mofinho que dá a impressão de um pelinho, infelizmente é um bolor que não tem como aproveitar nada. Nós temos também as larvas. E como que aquelas larvinhas começam a nascer e aparecer lá no nosso scooby? Por quê? Porque a mosquinha que tá lá dentro da cozinha vem e faz um cocôzinho que a gente não enxerga, e aí cai, atravessa no paninho, porque o paninho, as tramas não estão conseguindo combater suficiente, e aí cai no scooby e faz aquelas larvinhas brancas. Então aquelas larvinhas brancas são oriundas de frutas que estão na cozinha atraindo as mosquinhas, porque essas mosquinhas elas vêm por quê? Porque tem frutas lá e aí elas ficam sobrevoando em volta das frutas e acabam fazendo isso na nossa cultura. Um alerta sobre essas larvas. Existe também a levedura do cã. O cã, ele dá a impressão de um craquelado. E ele é o mesmo mofo que dá no molho de tomate e na massa de tomate, sabe? Na massa de tomate e também naquele pepino, sabe aquele pepino? Quando a gente era criança, a mãe fazia muito aquela fermentação do pepino. E aí faz realmente aquela nata branca. Ela não é uma coisa que seja tóxico, o cã não é tóxico. Mas se você for pensar que se você deixar proliferar na tua kombucha o cã, daqui a pouco você não tem mais scooby de kombucha, você tem um híbrido de cã que está se proliferando na tua cultura. Então, em que pese o cã não ser algo que tenha contaminação ou que faça mal pra gente, não é indicado você continuar com aquela bebida naquele lote, tem que descartar também o cã, porque além dele deixar fraco o scooby começa a ficar quase que uma película muito fina, assim, muito frágil. E essa película fica meio enrugada, assim como que parecendo um couro mesmo, parecendo um couro. Nós temos que ter cuidado que às vezes a aparência do scooby não quer dizer contaminação. Muitas vezes o scooby ele faz uma má formação, esteticamente feio, mas não quer dizer que ele esteja contaminado. Pode ser simplesmente que as bolhas da F1 que estão lá borbulhando começam a trabalhar embaixo do scooby e começam a marcar o scooby. E aí o contrário dá a impressão de que é algo que está contaminado. Então esse não é um contaminado, é uma evolução do scooby que ele fica um pouquinho mais esquisito. Inclusive as leveduras que são aquelas marrons, que são as leveduras que a gente quer para nossa bebida, que são boas e que dão carbonatação, elas também às vezes acabam dando uma acelerada em função do calor e deixam meio feio os scoobies, e às vezes as pessoas também confundem achando que esse scooby está contaminado. Eu vejo muito relato de lavar, tirar as leveduras achando que esse ato de lavar também, você pôr água no teu scooby da torneira, você pode trazer uma contaminação da água. Essa água não está fervida, essa água não tá filtrada e de repente ela pode trazer uma contaminação para o teu scooby. O scooby precisa ser higienizado? Você acha que o scooby precisa ser higienizado?
Tudo depende de onde ele vai estar, qual é o líquido que ele está. Se é o líquido, de repente, do hotel, vai estar mais ácido, e aí você pode, de repente, dar uma misturada nos líquidos starters, ou até fazer o transporte desse Scooby para um starter que está menos ácido. Por outro lado, se o seu Scooby de repente formou muitas leveduras, e essas leveduras estão assim se proliferando demais, você também pode pegar, colocar num recipiente uns 200, 300 ml do líquido starter, ou até do chá, sem adoçar, e fazer lavar, dependendo do teu objetivo. Vamos considerar que o nosso Scooby esteja muito ácido. Posso pegar um chá novo, sem necessidade de açúcar, e colocar o meu Scooby, passar o meu Scooby lá para tentar diminuir um pouco a acidez. Uma outra dica é, se eu quero tirar esse excesso de leveduras, tanto eu posso lavar nesse chá novo sem adoçar, ou no próprio líquido starter. Então, esse lavar, eu não gosto de chamar de lavar, porque já falamos sobre o starter, tem vídeo no canal, um específico falando disso. E a gente sabe que quando tem um starter de boa qualidade, a gente não precisa se preocupar com a conservação muito longa do nosso Scooby, porque a qualquer momento a gente pode renovar a nossa produção. Mas voltando a lavar ou não o Scooby, você tem que cuidar que de repente você vai querer lavar o seu Scooby e acaba colocando uma água da torneira que eventualmente esteja contaminada ou que vá matar nutrientes do seu Scooby. Então não é indicado fazer essa lavagem, a menos que seja uma fermentação contínua, de repente que ficou muito resíduo no fundo da sua fermentação, que foi gerando muito sedimentação mesmo no fundo. E aí sim, daí você acha que precisa fazer essa diminuição no teu Scooby, então usa essas dicas. Pode ser tanto num chá, claro que um chá frio, né? Um chá pronto, frio, já resfriado, e não tem necessidade de ter açúcar. Você mergulha o seu Scooby lá, tira de volta e pega o starter e continua o processo para refazer. Então depende muito a situação, mas o mínimo possível que você faça o manuseio do seu Scooby é a garantia de proteção dele. Então, se você tiver uma pinça para você pegar ele, não há necessidade de nós ficarmos tocando no Scooby, a menos que seja para fazer uma máscara facial, porque a gente já está em fase de descartar esse Scooby, e aí nós vamos fazer uma utilização para um banho de creme no cabelo, ou para uma máscara facial, ou até mesmo para uma queimadura. Com esse sol super forte às vezes acontece, então até uma queimadura aconteceu há poucos dias, uma queimadura no fogão, e uma das alunas, eu na hora, um dia depois eu indiquei, falei, coloca não só o líquido quanto o Scooby, porque ficou uma cratera assim no dedo. E faz o que? Uma semana e pouco e já acelerou a melhora, assim, porque daí fez aquela tampa, né, quando tira a carne, assim. E aí realmente você pode então pegar esse Scooby para fazer algum tipo de cosmético para você, a menos que seja para isso. Senão, não fica tocando no Scooby, a menos que tenha um objetivo razoável e plausível para você precisar tocar no teu Scooby, não faça isso, não há necessidade. Os Scoobies não precisam ficar sendo pegos, pesados, medidos. Você tem uma métrica lá, mais ou menos 10% do líquido starter, considerando que o teu Scooby vai ocupar um pouquinho sobre o volume do teu vidro. Tira o líquido que você usou, separa, passa, e muitas vezes você não precisa nem pegar. Se eventualmente tivesse a necessidade, pega um utensílio, pega uma pinça, que você... E daí não tem problema de ser alguns segundos essa pinça para você pegar, por ela ser de metal, você vai pegar por apenas alguns segundos e vai retirar. E então estando bem limpa esse equipamento, esse utensílio, não tem porquê ele não vai deteriorar o Scooby, não é tão frágil assim. A gente percebe que o Scooby ele tem
essa resposta também de defesa. Ele consegue ter uma defesa. Se a gente não colocar, por exemplo, frutas próximo, se a gente não der colocar os nossos outros probióticos próximos, se a gente não colocar os alimentos que a gente consome próximos, não vai acontecer contaminação. Tá muito ligado ao que a gente deixa próximo, ao que nós de fato aproximamos do Scooby da nossa cultura para que acabe havendo essa contaminação. A gente propicia porque não fez uma cobertura ideal, a gente propicia que venha acontecer essa contaminação por não tomar algumas medidas preventivas. O chá também que a gente utiliza, de repente, se ele é um chá que ele ficou muito tempo lá, que ele é um chá velho, ele pode estar mofado e também trazer uma contaminação. Então, quando faz troca de chá, de repente muda de marca, às vezes acontece de fazer troca de chá, tem que observar se não altera também algo para que corra o risco de haver uma contaminação. Mas tendo essas medidas, tendo esses cuidados, é uma cultura muito, muito autoprotetiva, que ela mesmo se autoprotege, e por mais que ela seja uma cultura selvagem, ela consegue impedir que os patógenos avancem e vençam. Nos cursos, as alunas, o que elas mais têm dúvida é em relação à contaminação, porque muitas vezes é a estética do Scooby que traz a confusão. De repente acontece de o Scooby ter uma aceleração na sua fermentação, o líquido movimentar e o Scooby trabalhar um pouquinho, abrir uma bolha, e ele vai se desenvolvendo meio deformado, meio esquisito. E aí isso acaba gerando uma confusão. Não necessariamente um Scooby feio é um Scooby contaminado. E aí nós precisamos saber fazer essa distinção de que o Scooby ele vai sofrer vários processos de transformação, ele não tem como ser uma coisa uniforme e homogênea. Existem dicas, quanto menos a gente mexer no vidro, cuidar muito na hora de fazer as trocas, torna ele um pouco mais homogêneo, mas não necessariamente é algo que a gente possa controlar. Então, nós precisamos ter essa percepção de quando achar que tem algo alterando o nosso Scooby ou o nosso líquido que está fermentando, ter um pouco de paciência e observação, aguardar 1, 2 até 3 dias para ver como vai evoluindo essa contaminação e aí sim tomar a decisão se realmente vai haver o descarte ou não. E algumas vezes não há necessidade, conforme vai passando 1, 2, 3 dias, ele vai evoluindo e demonstra que não é uma contaminação. Realmente a cultura do kombucha ela é muito forte. Para haver essa contaminação, eu mesmo ao longo de todo esse período que eu faço a produção, aconteceu uma vez. E ainda foi porque eu fiz um transporte desses Scoobies, e aí por isso que eu coloquei um transporte muito longo, de muito tempo, numa viagem, e aí por isso eu coloquei eles porque eu tava de mudança, eu tive que, nesse período, daí ficou num lugar que ficou próximo de umas frutas e acabou acontecendo a contaminação. Mas foi uma vez e por muitos agentes externos, porque se for na regularidade do nosso ambiente, dificilmente vai acontecer a contaminação. Se você seguir todas essas medidas, utilizar esses líquidos preventivos, para fazer a higienização de tudo que você usa, que estão no mercado que são de fácil utilização, hoje, por exemplo, o álcool 70 é algo muito fácil de nós estarmos na nossa casa, faz com que essas medidas praticamente tornem zero a possibilidade de haver uma contaminação na sua cultura. Outro tipo de contaminante que nós temos são os neumatoides, que são os vermes do vinagre, e em função da contaminação do vinagre que foi colocado ao longo do tempo nas kombuchas, que isso foi um mito que aconteceu um tempo atrás, de colocar uma colher de vinagre no líquido starter, e isso acabou acontecendo essa tanto hibridização, que deixa híbrida, porque aí é uma outra cultura, que o vinagre é completamente diferente,
quanto dá essas, como se fosse mini larvinhas no líquido. E aí você tem que colocar contra a luz para olhar, ou quanto mais iluminado você consegue detectar. Ele necessariamente também não prejudica a saúde, mas se você deixar a sua cultura junto com essa cultura do vinagre, sem dúvida também descaracteriza a sua kombucha e não terá os benefícios. E aí, se for para você ter uma cultura, então, de vinagre separada e distinta do Scooby da kombucha, cada um nos seus lugares. Então, relembrando e fixando aquilo que pode evitar acontecer a contaminação, tem várias coisas que a gente pode estar prevenindo para evitar que isso aconteça. O chá de arranque forte, bem ácido, com o pH equilibrado, auxilia para que não haja essa contaminação. A higienização de todos os utensílios que são usados, os vidros, a área de trabalho, seja a pia, a bancada próxima, evitar de fazer outro tipo de alimento naquele momento que você está manuseando a sua kombucha, vai fazer a sua F1, a sua F2, para que isso não aconteça. Ferver o açúcar no início, antes de quando você for fazer a cocção da água, você já coloca o açúcar e também o açúcar ele dá aquela fervida que evita que, se o açúcar tiver algum tipo de contaminação, ele nesse momento no processo da fervura pode eliminar. Assim como a água de boa qualidade, a água que não tem contaminação, vai garantir também que o seu Scooby não seja contaminado, não passe por uma contaminação. Lembrando que quando a gente faz a cobertura do nosso vidro, de repente, às vezes, só um tipo de vedante, que seria ou uma toalhinha, ou um papel toalha, ou até aquele papel que não é toalha, ele é de tecido, ele não é suficiente para fazer essa vedação para que as larvinhas vão lá e depositem o cocôzinho e ele acabe fazendo as larvinhas. Então, o aconselhado é fazer sempre duplo. Se você for usar a touca, dá 2 voltas, coloca um guardanapo. Se for o guardanapo e o paninho, sempre reforçando para evitar que haja essa contaminação. Sempre reforçar para garantir. Então, double check nessa questão da cobertura no vidro. Você coloca dois tipos de proteção. Não deixar frutas próximo da cultura da kombucha. Nem as frutas, nem kefir de leite, nem kefir de água, nem a tua muda de iogurte infinito, nem o leite, porque todos esses tipos de agentes externos, eles podem evaporar e através do ar fazer a contaminação. Nós temos uma kombucha brasileira que ela tem a característica de ter também os ácidos lácteos. Exatamente por quê? Porque a gente tem a nossa cultura é muito leite, nós utilizamos muito leite no Brasil. É um alimento que é muito consumido, então até na nossa kombucha tem traços de ácidos lácteos em função disso, então a gente precisa evitar. Eu mesmo não consumo leite em casa, há muito tempo, e assim, não é que não como em lugar nenhum, mas eu em casa eu não tenho leite, é uma coisa que não faz diferença na minha alimentação. Mas isso é muito pessoal também, só estou dando um exemplo. E aí, com todos esses cuidados, se eventualmente acontecer de uma contaminação, você precisa descartar tudo, 100%. E aí você pode jogar na terra, coloca num lugar bem distante e reiniciar tudo de novo. Por isso que também é indicado ter um hotel, para que quando aconteça uma eventual contaminação, você possa ir no teu hotel e ter os Scoobies, o líquido starter para uma emergência.
Claro que hoje em dia é muito fácil você conseguir uma doação de Scooby, então já não é algo tão, vamos dizer assim, terrível acontecer, e em função dessa alteração nas temperaturas, esse calor que tem feito muito, praticamente em todo o Brasil, até no sul, às vezes bem lá no Rio Grande do Sul que é frio, ainda assim tá calor, acaba aumentando, o calor ele é um facilitador também dos contaminantes, porque quanto mais calor, mais ele alimenta esses micro-organismos que a gente não quer que façam o crescimento e a evolução. É uma disputa entre os nossos micro-organismos da nossa cultura, que eles se multipliquem e aí sim saudáveis, contra os outros que são do ambiente, são das coisas que vieram de outros produtos e acabaram trazendo essa contaminação. Só que se nós tivermos todos os cuidados, esses contaminantes que estão no ar, porque a todo momento nós estamos sofrendo, eu estou respirando agora o monóxido de carbono de todos esses veículos que passam aqui atrás. E isso é tão imperceptível quanto os micro-organismos patógenos que tem em todos os lugares. É um exemplo do que a gente tem vivido. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado. E como que vai haver essa vitória nessa disputa? O fortalecimento do sistema imunológico para que esses micro-organismos benéficos vençam nessa batalha e se destaquem. Uma das coisas que a gente pode prevenir a proliferação de micro-organismos que nós não queremos que se desenvolvam e que dominem a nossa cultura é um starter de boa qualidade. E esse starter ele tem que estar com acidez suficiente para que o pH consiga equilibrar essa bebida que ela vai transformar em kombucha. O pH do starter é fundamental para evitar a contaminação da kombucha. Ele tem que estar ácido, tem que estar com pH menor que 4 para que possa equilibrar a diferença desse chá novo que está sendo colocado na F1. Quando a gente pensa em prevenção da contaminação, a gente tem que pensar que tipo de líquidos que nós vamos utilizar nos utensílios, inclusive nas mãos e em todo local que nós vamos trabalhar, para evitar essa contaminação. Por exemplo, o álcool 70, o cloro, o vinagre de álcool, não é tão eficiente, mas também ajuda, o peróxido e também aquele lisoforme. Eu acho que aquele lisoforme é uma coisa legal, ele é um produto farmacêutico, mas que atualmente está sendo vendido nos supermercados. Ele é um antibactericida e eu acho ele bem eficiente, é bem legal. Nós temos que ter também os nossos Scoobys, o nosso vidro que está com os nossos Scoobys num local bem arejado. Esse local tem que ser bem arejado. Se eu deixo ele trancado num armário, nós temos tido verões com temperaturas muito altas. Aqui nós temos feito a média de 30 graus. E aí os ambientes dão uma sensação térmica maior. Nossos Scoobys, eles gostam de 23, 24 graus, e aí de repente dá um pico de 30 graus, pode mofar também em função de estar num local fechado. Tem que cuidar para não deixar condicionado num local muito fechado os Scoobys, que também facilitam a proliferação do mofo. E quanto a esses líquidos que nós vamos utilizar para fazer a higienização de todos os equipamentos e tudo que a gente vai utilizar, é sempre interessante fazer antes do início do uso dos objetos, para deixar ele um tempo evaporando, um tempo secando todos essas coisas que nós vamos usar. Muitas vezes a gente precisa começar para fazer kombucha num dia, começar a fazer tudo isso na véspera, preparando alguma coisa para que facilite no outro dia, para que seja mais rápido. O que você está achando do canal? Você tem dicas para nos dar? Tem dúvidas para tirar? Pode falar, nós aceitamos feedback, escreva aí. Compartilhe, curta, ative o sininho. Nós estamos trazendo semanalmente informações e tudo relacionado a esse grande universo da kombucha.